Olá, crianças! Para a aula de hoje, vamos usar o livro Aprender Sempre, Língua Portuguesa. Hoje nós vamos continuar a nossa sequência de cartas. Cartas, as palavras que viajam. E vamos fazer a aula 3, as cartas e nossas memórias, páginas 5 e 6. Vocês se lembram que na aula anterior, na aula 2, o tempo passa, as cartas ficam, nós vimos duas cartas, nós lemos duas cartas. A carta escrita pelo Antônio Carlos e a carta escrita pela Carol, do segundo ano B. Nós comentamos um pouco dessas duas cartas e agora falamos um pouquinho delas também para a gente começar o nosso trabalho hoje. Então, na carta escrita pelo Antônio Carlos, ele dizia que estava longe da fazenda, pois estava cuidando da sua saúde, e ele pedia para o seu amigo Roberto tomar conta da plantação até ele voltar, pois ele estava fazendo alguns exames, o Antônio Carlos estava fazendo alguns exames, e desejava logo voltar para ajudar na colheita do milho. E na outra carta, a carta escrita pela Carol para a Luciana, ela disse que estava fazendo aí um trabalho sobre, estava aprendendo sobre cartas, e a professora tinha pedido que ela escrevesse uma carta para alguém da escola. Então, como ela via a Luciana apenas no recreio, ela resolveu escrever esta carta e convidando também para a Luciana brincar com ela. A Carol, então, convidando a Luciana para brincar com ela. E nessas duas cartas, nós percebemos o quê? Alguém escreve para alguém. Nesta primeira carta, então, vamos lá lembrar: quem escreve é o remetente. Quem recebe a carta é o destinatário. Nessa primeira carta, quem escreve a carta, nós podemos ver isso na assinatura, é o Antônio Carlos, como vocês podem ver aqui. E quem recebe a carta, como nós podemos ver aqui na saudação, quem recebe é o Roberto. Então, Roberto é o destinatário desta carta. E agora, aqui nós temos, na segunda carta, quem escreve é a Carol, do segundo ano B. Então, ela é a remetente, a pessoa que escreve, e quem recebe, o destinatário aqui, é a Luciana. Muito bem, e esta carta, essas duas cartas, elas falam de coisas, elas falam de assuntos. Nesta primeira carta, então, o assunto é a saúde aí do Antônio Carlos, e o pedido para o amigo aí, o Roberto, cuidar da plantação até que ele volte. E na segunda carta, o assunto e a mensagem que é transmitida aí pela Carol é o pedido aí de amizade para a Luciana e também para brincar aí, e ela comunica também que está fazendo um trabalho, está aprendendo sobre cartas. E então nós vimos aqui, e um último detalhe, a carta é escrita durante um tempo e em algum lugar. E para informar que a gente está escrevendo uma carta, ou que a pessoa está escrevendo uma carta, ela coloca local e data. Aqui o local, São Paulo, data 24 de abril de 1982. E na segunda carta, local, Campinas, é uma cidade do estado de São Paulo, e a data é 27 de agosto de 2015, olha só. Então, aí guardem essas informações e vamos lá para a nossa atividade de hoje. Então, lá na página 5, aula 3, as cartas e nossas memórias. Hoje nós vamos ler uma carta. Vamos lá, o que vamos aprender? Nesta aula, vamos fazer a leitura de uma carta e identificar as informações específicas sobre ela. Então, vamos fazer a leitura de uma carta. Além disso, vamos pensar sobre a escrita de algumas palavras no texto. Então, muito bem, nós vamos pensar sobre a escrita de algumas palavras do texto. Acompanhe a leitura em voz alta feita pelo professor. Muito bem, vamos lá. Atenção para esta carta. Olambra, 2 de setembro de 2020. Querida amiga Amanda,
Espero que esta carta te encontre feliz. Estou escrevendo para dizer que pensei melhor sobre o seu pedido de ficar com a minha coleção de conchas. Talvez, se as minhas conchas estiverem pertinho de você, seria uma maneira de estarmos juntas em tempos de isolamento social. Tenho tantas memórias especiais desta coleção. Eu e meu irmão João brincamos muito com elas e até meus primos se divertiam coletando conchinhas quando viajávamos juntos. Então, tenho um pedido importante. Não perca nenhuma conchinha, por favor. Tenho certeza que, quando tivermos nossos filhos, eles também brincarão e inventarão outras histórias de imaginação. Espero que goste deste presente e também espero estar presente o mais rápido possível. Com carinho, Fernanda. Então, marcamos aqui. Muito bem. Nesta carta, então, vamos prestar bastante atenção, porque nós temos a Fernanda aqui escrevendo para sua amiga Amanda. E atenção, esta carta é escrita de Olambra, na data de 2 de setembro de 2020. E olha só, uma carta já diferente daquelas que nós conhecemos antes. Então, prestem bastante atenção, voltem depois na leitura desta carta, porque ela vai servir aí para nós conhecermos um pouco mais, não só conhecermos um pouco mais sobre as cartas, mas para a gente trabalhar aí algumas ideias também. Então, sempre voltem a ela. Depois da leitura, após a leitura, troque ideias com sua dupla e localize no texto. Aqui, então, nós estamos adaptando, aí nós não estamos trabalhando em dupla. Agora, vocês vão pensar aí sobre algumas informações sobre esta carta que acabamos de ler. Então, quem escreveu a carta? Então, nós sempre voltamos nesse tipo de atividade, quando nós lemos um texto, quando nós encontramos um outro gênero de texto, a gente sempre volta a ele para acompanhar as informações, para tirar as dúvidas. Então, voltem aí no texto para saber quem escreveu a carta. Será que eu encontro a informação de quem escreveu a carta no começo ou encontro essa informação no final? Então, prestem atenção aí, pausem o vídeo, pausem a tela para vocês encontrarem. Ou olhem aí no material de vocês. Segunda pergunta, quem recebeu a carta? Então, nós falamos de quem escreveu, é quem era o remetente. E agora, quem recebeu a carta? Quem era o destinatário? A quem essa carta se destinava? Então, voltem mais uma vez ao texto para encontrarem aí quem recebeu esta carta. Será que eu acho essa informação no começo da carta ou no final da carta? Prestem atenção aí. E terceira informação importante aí, qual a relação entre duas pessoas? Qual a relação entre essas duas pessoas? Essas duas pessoas, uma que escreve e a outra que recebe, qual é a relação que elas têm? Aqui nós sabemos que não é uma relação de mãe e filha, não se trata de um parente, mas que nós, pelo menos pelo que nós sabemos, mas qual é a relação entre elas? Que tipo de sentimento existe aí entre elas? Que tipo de relação nós podemos dizer que existe entre as duas pessoas desta carta? Uma que escreve e a outra que recebe. Agora, importante também, quando e onde a carta foi escrita. Então, voltem aí ao texto também, informação muito fácil de encontrar aí onde e quando a carta foi escrita. Essas informações não podem faltar numa carta também. E qual a mensagem principal da carta? Isso nós não podemos esquecer. Qual é a mensagem principal? O que a pessoa que escreve, ela quer transmitir para a pessoa que recebe? O que ela quer dizer aí para essa pessoa? Lembrando que aqui nós temos duas coisas para considerar, para pensar aí sobre o que acontece nesta carta. Existe aí um pedido e uma recomendação também, uma coisa que ela pede para tomar cuidado. Então, atenção aí na hora de responder. E depois nós vamos lá para a página seguinte, a página 6,
E nós vamos pensar um pouquinho sobre a forma como as palavras são escritas. Na 2, pense, discute, compartilhe. Reflita aqui, então, nós não estamos fazendo em dupla, vamos pensar. Reflita sobre a atividade a seguir e compartilhe o que descobriu. Leia em voz alta as palavras abaixo para o seu colega, prestando atenção no som. Aí, então, vocês vão fazer o seguinte, leiam em voz alta para o responsável que está aí na casa de vocês, leia em voz alta, então, as palavras abaixo, prestando atenção no som. Então, leiam aí essas palavras em voz alta. Lembrando que aqui eu quero que vocês agora leiam em voz alta essas palavras e prestem atenção na questão. Vou dar um exemplo de leitura na primeira palavra. Fernanda. Vou ler também a segunda. Amanda. Olambra. Li a terceira também. Agora leiam as outras e quero que vocês pensem aqui comigo. O que vocês perceberam ao ler essas palavras em voz alta? O que elas têm em comum? Aqui nós vamos pensar, será que existe alguma coisa aí que é comum a todas essas palavras, ou seja, que se repete? Existe aí alguma sonoridade, algum som que vocês percebem que se repete, que aparece mais vezes? Vocês conseguem perceber isso? Vamos lá, então, pensar um pouquinho. Repitam essas palavras em voz alta e procurem perceber se existe aí um som que se repete, como são essas palavras, se a gente tem consoantes aí que se repetem. E, por último, vamos lá, leia em voz alta as palavras abaixo para o seu colega. E, então, vocês vão ler para o responsável de vocês aí em casa essas palavras em voz alta. Observem, vou ler algumas. Vou ler a primeira e a segunda. Irmão, então. Leiam as outras aí em voz alta também. O professor não lê todas para que vocês exercitem essa leitura também, então leiam todas essas. O que vocês perceberam ao ler essas palavras em voz alta? Mesmo o raciocínio da questão anterior. O que vocês percebem aí ao ler essas palavras em voz alta? Será que existe uma sonoridade? Será que existe um som aí que é comum? E como acontece isso? Percebam aí, então, como vocês façam a leitura dessas palavras e percebam aí o que existe de comum nessas palavras que vocês leram. Então, mas não esqueçam de ler em voz alta. E fica aqui a atividade de hoje. Não deixem aí de fazer, de acompanhar esta videoaula, de curtir o vídeo também, de fazer parte do canal, a turminha, principalmente a turminha aí do terceiro B, e de acompanhar os nossos vídeos de correção que voltaram agora toda sexta-feira, e temos também a nossa aula online aí para a turma do terceiro B.